Estamos de volta com o programa Educare. Você pode participar mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e pode nos seguir no Twitter no @programa Educare. Minha convidada hoje, Olga Tessari, falando sobre envelhecimento saudável. Olga, cheguei na velhice ou tenho no meu convívio, na minha família, uma pessoa idosa e que precisa de cuidados. Como lidar com essa situação? Tanto o idoso em relação ao seu grupo social e esse grupo em relação ao idoso. Tá, como eu estava dizendo no bloco anterior, você precisa tratar bem o idoso para ensinar os seus filhos a tratarem bem o idoso. E respeitar esse idoso dentro das suas limitações. É óbvio que um idoso não tem mais a agilidade dos movimentos que um jovem tem. Uhum. É óbvio que o idoso ele já tem os seus conceitos mais do que formados, então é difícil fazê-lo mudar de ideia. Você precisa, digamos, convencê-lo com bons argumentos para que ele mude, até por conta das experiências de vida que ele tem. Então, é muito importante que você respeite esse idoso dentro daquilo que ele já viveu e não queira se impor. Então, o que eu vejo em muitas famílias, por exemplo, ele não sabe de nada, ele é antiquado, deixa ele ali no canto. Não, ao contrário. Se você permitir que os idosos da sua família interajam com as crianças, eles vão passar uma série de experiências para essas crianças e as crianças adoram ouvir. A paciência que os adultos não têm, as crianças têm para ouvir as histórias dos velhinhos. Então, permita mais esse convívio e respeite o idoso dentro das limitações que ele tem. Por quê? Porque o idoso, ele fica muito irritado, né? Ele se sente muito mal quando as pessoas pedem coisas para eles e não respeitam o tempo deles. Uhum. Então, aquela coisa, mas você não era tão lerdo assim. Mas você respondia rápido. Mas você limpava a casa tão rápido. Né? Você dirigia tão melhor antigamente. Quer dizer, não mostre isso para o idoso. Ao contrário, respeite. Por quê? Todos nós temos os nossos limites, né? Então, lidar com o indiferente é respeitá-lo por aquilo que ele é. Interessante isso que você colocou, de que às vezes a gente acha que eles não estão interessados. Nós tivemos um programa Educare sobre segurança na internet. Uma senhora entrou em contato, 76 anos. Ela falou, olha, eu gostei muito desse programa aí, porque eu cuido dos meus netos. Eles ficam no computador e nunca ninguém me falou que tinha que ter segurança na internet. Então a gente pensa que sim, eles não estão interessados, eles nem precisam saber disso. Porque tem um movimento contrário também. Você já não pode mais fazer isso. Você não pode mais fazer aquilo. E ele se sente ainda capaz de fazer, de produzir. E muitas vezes a família, as pessoas falam, não, você não é mais capaz. Pois é, justamente pelas limitações de movimentos, pela lerdeza nos movimentos, muitas vezes as pessoas generalizam, você não pode fazer mais nada. E a internet veio para mostrar que os idosos podem usar aquilo que eles têm de melhor, que é o conhecimento, que é a sabedoria, que é a experiência. Então, é muito importante que você permita que os idosos interajam. Né? Hoje eu vejo muitos deles fazendo cursos, né? Uma das maiores procuras para cursos básicos de mexer no computador é pelos idosos. Então, é importante... E até cursos específicos, né? Algumas faculdades de terceira idade oferecem exatamente esses cursos. Sim, né? E muitos cursos mesmo de informática voltados só para a terceira idade. É um público que está crescendo, porque eles sentem necessidade de entender esse novo mundo que não fazia parte da vida deles. Então, aquele idoso que diz assim, não gosto de internet, dá um computador para ele, ensina o básico para ele, para você ver se ele vai continuar não gostando. Então, é fundamental que você permita que esse idoso interaja, você sente-se com ele para conversar, você ouça o que ele tem para dizer e estimule esse idoso para procurar a turma dele. Como eu disse, né? A cada fase da vida nós temos a nossa turma e o idoso precisa ter a turma dele. Principalmente numa fase onde ele perde muitas pessoas, né? Porque infelizmente a morte vem para todos. E se nós seguimos o curso natural da vida, os que vão primeiro são os mais velhos. Então os idosos acabam perdendo muitas pessoas à sua volta e eles podem se deprimir por isso. Então é importante que
ao mesmo tempo em que eles estão perdendo pessoas importantes, eles criam novos laços. Então, aqueles grupos de terceira idade, onde eles fazem artesanato, onde eles jogam carta, onde eles viajam, é muito importante para que esse idoso se sinta integrado, para que esse idoso se sinta renovado, principalmente. Porque envelhecer é deixar de sonhar. Então, a partir do momento que você para de sonhar, você envelheceu. Então, qualquer idade. Em qualquer idade, em qualquer idade. Então, existe a velhice do corpo, Sim. O corpo envelhece, mas a tua mente se torna velha quando você para de sonhar. Então, outro dia eu estava conversando com uma senhorinha de 85 anos, ela estava dizendo assim para mim, esse ano eu preciso terminar a faculdade, ela está fazendo a terceira faculdade, porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que visitar minha neta que está nos Estados Unidos, enfim, cheia de planos. Aí eu perguntei para ela, mas e se não der para você concluir os seus planos? Não tem importância. O importante é que eu estou planejando e estou indo atrás. Se a morte me pegar no meio do caminho, não tem problema, mas o importante é que eu estou feliz fazendo as coisas que eu tenho vontade de fazer. Isso é como um alimento, né? Sim, porque, é o alimento da alma. Eu ainda tenho o objetivo de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa, que eu falo, eu já não sirvo para mais nada. Eu não tenho mais nada para fazer. Pois é. Tá bom, só resta morrer mesmo. Então, mas não, isso acontece nas famílias que não dão atenção para o idoso. Deixa que eu faço. Você não sabe fazer direito. Eu faço melhor do que você. Faço mais rápido. Eu faço mais rápido. Então, você vai deixando o idoso de lado e veja, ele já não trabalha mais, ele está aposentado. Os amigos que ele tinha, ele está perdendo. Dentro de casa, ele se sente um estorvo. O que resta para ele? Só a morte mesmo. Tanto que muitos idosos, quando tomam contato, entram em contato com outros idosos, começam a participar desses grupos de terceira idade, eles renovam. Você olha para eles e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com você? Até parece que eles rejuvenesceram anos e anos. Tem até alguns que voltam a dançar, que vão praticar esportes, que vão... tem até uma senhorinha que eu conheço que foi fazer natação. Ela disse, meu sonho sempre foi aprender a nadar. Quando eu me aposentei, eu queria tanto aprender a nadar, mas os meus filhos e netos diziam que não, que eu ia morrer afogada, que isso era um absurdo. Você vê, ela se sentiu estimulada com as amigas dela que faziam natação. Então, é importante que você esteja inserido num grupo de iguais, para que você se sinta estimulado para fazer coisas que, às vezes, no teu ambiente familiar, você não tem esse estímulo. E muitos idosos, às vezes, preferem até morar sozinhos para poder ter tudo do jeito deles, assim, poder fazer o que eles querem, mesmo tendo dificuldade, para que não seja limitado, né? Exatamente. E eles não só gostam de morar sós para terem a sua liberdade, mas principalmente para não terem que ficar de babás dos seus netos. Porque hoje nós temos um novo conceito dos idosos. Antigamente a vovó ficava fazendo bolinho e crochê e o vovô ficava lendo, né? Hoje não, hoje eles têm uma vida ativa, então eles gostam dos netos sim, mas eles não querem assumir a responsabilidade de cuidarem desses netos o tempo todo. Então, é muito comum hoje marido e esposa trabalham fora e às vezes eles não têm condições de deixar a criança numa escola ou numa creche e fazem uso dos seus pais, dos avós para cuidarem. O que eu digo para esses pais? Se você gera um filho, a responsabilidade é sua. Né? Não delegue para outras pessoas uma responsabilidade que é sua. Então, os avós até podem ficar em algum momento de necessidade, mas isso não pode ser uma rotina. Até porque atrapalha a vida deles. Se eles estão inseridos num grupo, se eles estão com uma série de atividades, é óbvio que eles não vão dizer não. E é tão difícil dizer não, né? Pois é. Porque eles se sentem na obrigação ainda, como que eu não vou cuidar do meu neto? Porque tem o vínculo afetivo, né? Não tem como você falar, não vou porque o que eu tenho para fazer é mais importante. Pois eles não conseguem ser egoístas a esse ponto, Exatamente. Né? O amor que eles nutrem pelas crianças faz com que eles deixem tudo de lado para ficar com essas crianças. Então, os pais deveriam pensar nisso também. Poxa, estou podando a vida dos meus pais, estou evitando que eles tenham uma vida plena, uma vida feliz. Eu, como pai, estou agindo de uma forma egoísta, né? Quer dizer, com os meus pais estou agindo de forma egoísta porque eu quero que eles cuidem dos meus filhos, de forma alguma. Então, que eles tenham a consciência de que esses idosos têm sim que viajar, têm sim que passear, têm sim que ter a própria vida.
dentro dos seus limites, dentro daquilo que eles podem fazer, mas é importante que eles façam. E um outro fator também que colabora muitas vezes é que a família se aproveita do idoso para pedir dinheiro emprestado, então para que ele pague as contas. Então muitas vezes eles não permitem que esse idoso vá morar sozinho, não porque eles têm receio de que possa acontecer alguma coisa, mas porque eles têm interesse, né, no dinheiro desse idoso. Então os filhos devem entender que o dinheiro é dele, que ele deve fazer com o dinheiro dele o que ele bem entender. Ele já educou, já fez vocês crescerem, então está na hora de vocês mesmos cuidarem de vocês. E até por conta desses abusos se criou o Estatuto do Idoso. Exatamente. Né? Porque é outra coisa que eles não conseguem muitas vezes se posicionar. Não, vou denunciar para alguém que eu estou sendo explorado, né? Ele aí fica ali também refém de uma situação que ele não consegue se impor, ou que não consegue sair dali, porque mora ali. Né? E é importante que ele tenha a sua turma justamente por isso, né? Porque interagindo com outros, os outros vão mostrar esse caminho. Então, se ele não tem esse conhecimento, alguém vai mostrar esse conhecimento para ele e vai dizer, não, você tem o direito, você pode ir atrás, vá defender os seus direitos, sua família está te explorando. Porque muitas vezes, quando você está inserido dentro do problema, é como se você estivesse no meio de uma névoa, você não consegue enxergar direito. Então, se você tem pessoas queridas de fora, que estão vendo o problema e te apontam este problema, muitas vezes você consegue enxergá-lo e saber como agir para resolvê-lo. Muito interessante a questão aqui do envelhecimento. Você que está assistindo, que ainda não é idoso ou que tem algum idoso na família, é importante parar para pensar sobre isso, né? Porque se você tem 40, se você seguir mais ou menos a média expectativa da vida, você está na metade da sua vida. Sim. Né? Se você tem 60, você tem mais 20 anos pela frente. Sim. Né? Então, 20 anos é muito tempo, dá para fazer muita coisa boa. Claro, né, dá para você, se você for pensar em termos de faculdade, se você for estudar o tempo todo, dá para você fazer 5 faculdades de 4 anos cada uma, né? Doutora Olga, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conversar com a doutora Olga, entrar em contato, pode mandar e-mail para olga.tessari@gmail.com. O site é www.ajudaemocional.com.br e o telefone... Não tem BR, é ajudaemocional.com. Então vamos lá, www.ajudaemocional.com. E o telefone é o 11 2605 6790. Obrigada por estar conosco. Te vejo no próximo Educar. Até lá.